de vocês. Galera, bom dia! Bom dia! Foi fraco. Bom dia! Bom dia! Prazer estar com vocês. Ontem eu não pude estar no culto jovem, estava treinando no Congresso da Juventude Batista de Brasília, aliás, do Distrito Federal. E assim, foi muito bom mesmo. E cheguei de madrugada, cheguei agora de madrugada, mas estou indo agora para Coremos, 6 horas de viagem de carro. O Congresso da Juventude Batista do Sertão. E eu vou estar lá, mas antes eu quis passar aqui para louvar a Deus pela vida de vocês, por esse momento de recomeço da escola bíblica. E duas coisas. Uma é que eu estou sentindo falta de muita gente. Então eu queria pedir a vocês que fazem parte das suas células, que chame o pessoal das suas células. Vou conversar com os líderes de célula, que todos têm que estar aqui, todos os líderes de célula, todos os líderes do ministério, sem exceção. E se você faz parte de uma célula, convida o pessoal das suas células, que a ideia é sábado que vem, essa sala não tem condições de gente estar dentro aqui, lá. Amém, galera? Amém mesmo? Então convida, você vai ser uma bênção. Por quê? Esse semestre é extremamente especial, porque nós vamos falar sobre aspectos muito fundamentais da vida da igreja, que é a teologia da sua igreja. É você entender o que é que a nossa igreja pensa sobre os pontos fundamentais da fé cristã, da nossa concepção de vida. E eu entendo que todas as salas, todos os cursos que fizemos foram importantíssimos. Só que esse tem uma importância especial, que é dar uma alinhada mesmo no que nós pensamos, do ponto de vista de teologia, sobre aspectos fundamentais e básicos da nossa fé. Então, por essa razão, pela profunda consciência da importância de cada aula dessa, que eu queria pedir a vocês de verdade que saiam daqui hoje já estimulados para convidar o pessoal, porque assim, essas aulas da manhã serão assim, bem importantes mesmo. E eu quero louvar a Deus pela vida de Cláudio, queria chamar a Cláudio para vir aqui à frente. A gente vai revezar aqui. Eu fazer vocês muito felizes de poder revezar com o Cláudio. Cláudio está fazendo mestrado em teologia na JUEP e tem sido bênção, me ajudando muito em muitas coisas da igreja e aqui também nas aulas da escola bíblica. Então, o que eu queria pedir a vocês? Que, primeiro, leiam o livro. De verdade. Por quê? Esse livro, se a gente fosse dar aula, era um ano. Se a gente fosse dar aula, como é para dar, entendeu? Se a gente fosse explorar mesmo cada assunto aqui, era um ano de aula, com certeza, tranquilamente, sem querer puxar muito. Então, o que acontece? Alguns assuntos nós teremos que ser, obviamente, mais sucintos. Alguns assuntos, alguns capítulos, devo até falar um pouco sobre isso. Alguns capítulos a gente, infelizmente, não vai ter tempo de explorar, porque nós só temos 15 aulas. Nós só teremos 15 aulas daqui até o final do ano. São 20 capítulos, nós só teremos 15 aulas. Então, obviamente, alguns pontos nós teremos que infelizmente, suprimir. Falarei daqueles pontos que são básicos mesmo, fundamentais. Razão pela qual, duas razões levam você a ter que ler esse livro. Número 1, porque você só terá umas dúvidas, e só as esclarecerão se você tiver contato com a disciplina previamente. E aqui a ideia é tentar tirar essas dúvidas de vocês. E segundo, porque justamente aqueles pontos que nós não pudermos aprofundar, nós não pudermos nos ater, infelizmente, por questão de tempo, mas você tem um livro e o Wayne Grudem é um dos grandes teólogos. Eu confesso a você que, do ponto de vista de teologia, é um dos que mais influenciam a minha teologia, e eu tenho certeza absoluta que será bênção na vida de cada um de vocês. Amém? Amém. Então, eu queria pedir que uma pessoa orasse por nós. Nós vamos revezar, Eu vou estar
está viajando agora, então eu queria que alguém, quando fosse orar pela gente, orasse também pela minha viagem, né? Eu vou, prego, durmo e volto que é o meu trabalho normalmente. E para que na viagem dê tudo certo lá também. Mas acima de tudo, que cada aula aqui seja assim de profundo crescimento, seja de profunda aprendizado, sedimentação, fortalecimento de algumas coisas que nós pensamos como igreja. Amém, pessoal? Então, eu queria que a gente ficasse de pé, apesar de ter sentado. Eu queria que voluntariamente, alguém viesse aqui à frente, pegasse o microfone e orasse por nós e pelas aulas da escola. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui juntos, Senhor, unidos como irmãos, Senhor, para ajudar a Tua palavra, Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que desde já, Senhor, o Senhor esteja abençoando, Pai, a vida de Cláudio, Senhor, a vida de Martim. Que, em nome do Senhor, Pai, esse semestre, Pai, como foi dito por Martim, seja de profundo crescimento para nós, Senhor. Nós como igreja, Senhor, conhecendo a Tua igreja, conhecendo, Pai, aquilo que o Senhor tem reservado para nós, como a nossa igreja pensa, como a Tua palavra expressa, Pai, nossas posições. Em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, possa iluminar a mente de cada um deles, Senhor, para tanto esclarecer nossas dúvidas, Senhor, quanto alimentar cada vez mais a gente da palavra. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja abençoando a viagem de Martim Júnior, Deus, que tudo corra em paz, o Senhor proteja, que livre de acidente, incidente, que ele, Pai, possa ser uma bênção para lá em Corina, Senhor, que ele possa falar a juventude de lá, que, Pai, possa também influenciá-lo, Senhor, a praticar o Teu Evangelho, a pregar a Tua palavra, que ele, Pai, possa ser luz naquele lugar, Senhor. Em nome do Senhor, assim já te oramos, te agradecemos, Pai, sabendo que o Senhor nos escuta, sabendo, Pai, que o Senhor é fiel conosco. Em nome de Jesus. Amém. Galera, olha só, sexta-feira, não sei se foi divulgado, ele vai passar o filme aqui. Não vai ser no Espaço Rosto, vai ser aqui, certo? Tempo Central. Aquele filme Deus Não Está Morto. E aí, todas as sextas-feiras eu vou pregar em cima do filme. Quantas sexta-feiras eu não sei, são algumas sexta-feiras. E sábado, convide pessoas, nós vamos estar no sábado, mas quem vai pregar vai ser o pastor Elias Dantas. Pastor Elias Dantas, que dirige todo o Globo Alpina, a maior rede de igrejas e apoio mútuo do mundo. Então, o pastor Elias Dantas é brasileiro, não é americano, é brasileiro. Então, não vai falar em boato, você pode ficar tranquilo. É gente fina, que eu sei que vai ser extremamente abençoador. E aí, no sábado seguinte, eu vou começar a série de Provérbios. Aí eu não sei quando é que está acabando, não sei quem vai estudar Provérbios. Amém? Pode sentar, Deus abençoe. Galera, Deus abençoe. Graça e paz a todos. Para mim é um privilégio estar novamente aqui. Sempre na primeira aula daquele fiozinho na barriga, né? Normal de todo mundo. Mas eu tenho certeza absoluta que a sua palavra, a palavra de Deus, se revela a nós. E todos nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Né? E como o pastor Martinho disse, esse livro é um livro excepcional. Está tudo certo aqui agora. É um livro excepcional. Esse livro, ele na verdade, ele foi escrito por Wayne Grudem, como o Martinho falou, que é um dos grandes, ou o maior teólogo da atualidade. Ele, mas toda a família dele, o pai, os filhos, são dedicados ao estudo da Bíblia, sobretudo ao estudo sistemático, né, da teologia. E o livro, ele, na verdade, é um resumo de 20 questões essenciais que todo cristão ele deveria saber. Esse livro é uma versão resumida do livro dele, Manual de Doutrinas, com 552 páginas, e por sua vez é um resumo do livro Teologia Sistemática, com 1046 páginas. Apesar de ser um resumo do resumo, mas eu tive fazendo algumas comparações com o livro, realmente o livro de Teologia Sistemática dele, completo, e assim, é algo
espantoso como ele consegue, né, dentro desse livro, expor basicamente tudo o que ele fala dentro da teologia sistemática. É claro que muitas das vezes determinados assuntos ele resume simplesmente em uma frase, mas uma frase que nos leva a pensar, nos leva a refletir sobre o assunto. O autor, ele mesmo fala sobre a importância do livro, que ele diz: é um estudo importante, pois as pessoas que não sabem o que a Bíblia ensina não têm habilidade de distinguir entre a verdade e o erro, e elas são como crianças, levadas ao redor por todo o vento de doutrina. Efésios 4,14. Porém, os cristãos que têm um fundamento sólido são mais maduros, não se deixam enganar facilmente, possuem um discernimento melhor, têm suas faculdades morais exercidas para distinguir entre o bem e o mal. Hebreus 5,14, frase do autor. Então, é importante que realmente a gente não vai ter tempo de abordar todo o assunto que deveria ser abordado, mas que vocês leiam o assunto. Vocês leiam o assunto. Como o pastor falou, só vão existir as dúvidas, só vão existir os questionamentos se houver a leitura do livro. E quando vocês tiverem uma dúvida, que seja uma dúvida bem difícil, vocês não perguntam a mim, perguntam ao pastor Martinho. Chama ele no cantinho, e pastor, estou com essa dúvida, tira com ele. Então eu selecionei esses 2 versículos para fundamentar o nosso semestre, que está em Hebreus 4:12, que diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. E o segundo versículo, que se encontra em Atos 8:31, que diz: então Filipe correu para a carruagem, ouviu e o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou: o senhor entende o que ele está lendo? Ele respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se a sua lado. Então, é isso que a gente propõe, meus irmãos. Dúvidas a respeito de alguns assuntos da Bíblia, todos nós teremos. Enquanto existirmos, enquanto vivo estivermos, nós teremos dúvidas a respeito de algumas passagens da Bíblia. Muitas delas que não nos é dado o direito de discernir, porque muitas coisas são coisas espirituais que nós só saberemos na glória eterna. Mas também muitas delas que nós não sabemos, ou muitas vezes nós interpretamos equivocadamente, porque a gente não se detém a sentar, a estudar, a analisar. Eu tenho várias dúvidas sobre muitas passagens da Bíblia, e muitas vezes, por mais que a gente estude, mas sempre existem não dúvidas com relação à sua veracidade, mas questões que você tenta compreender, né, qual o sentido verdadeiro, qual a mensagem de Deus, o que Deus quer dizer com isso. E isso a gente, ao longo do tempo, muitas das coisas que vão sendo reveladas posteriormente, você vai tendo esse entendimento através do estudo. Então, se a gente não estuda a palavra de Deus, nós não seremos capazes jamais de discernir sobre a vontade do Pai. E aí surge a primeira pergunta, que é já dentro do assunto: o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Alguém poderia me dizer aqui o que é a Bíblia? O que é a Bíblia, meus amados? Todo mundo sabe, eu tenho certeza que todo mundo sabe. É o quê? A palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A mensagem de Deus para nós, uma série de ensinamentos de Deus para nós, né? A mensagem de Deus, a palavra de Deus. Mas aí surge outra pergunta: como sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? Como? Lendo a palavra de Deus. Por quê? Por que lendo a palavra de Deus? Porque lendo a palavra de Deus a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que, meus amados?
que ela afirma. Deus defende sua própria veracidade e autoridade. Amém. Exatamente isso. Exatamente isso. Se é um assunto que a Bíblia trata de forma detalhada, sabe, cuidadosamente, é com relação a expor que ela é a palavra de Deus. Então, o próprio Deus, ele nos informa, né, através da Bíblia, o que ele pensa sobre sua própria palavra. E aí, o autor do livro, ele divide essa opinião de Deus em 4 categorias. 4 categorias. Quais são, meus irmãos? Vamos lá. Autoridade, clareza, necessidade e suficiência. Então, nesse primeiro capítulo, né, o autor ele vai, através da sua palavra, demonstrar, certo, que a Bíblia é a palavra de Deus, através dessas 2 opiniões: a autoridade da palavra de Deus, a clareza da palavra de Deus e a necessidade da palavra de Deus. Eu, sabe, quando eu estava estudando para ministrar essa aula, irmãos, eu tentava ver qual seria a melhor forma, sabe, de tentar passar isso, de tentar entender isso. E tendo em vista, meus irmãos, que tudo isso é dito da palavra de Deus, está contido dentro da palavra de Deus, não existe outra forma senão a gente verificar dentro dos versículos bíblicos o que ela fala sobre esse determinado assunto. E aí, a autoridade de Deus. Todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. Por isso, se a gente não obedecer ou não acreditar nela, é a mesma coisa da gente estar desobedecendo a palavra de Deus. Se alguma vez na nossa vida existir alguma dúvida, sabe, a respeito da palavra de Deus, a respeito da veracidade de Deus, isso implica dizer que a gente está duvidando do próprio Deus. Nós estamos duvidando do próprio Deus. No Antigo Testamento, a gente vai observar que em muitos do seu texto, alguma expressão é precedida da frase: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E essa informação, assim diz o Senhor, essa expressão, é a mesma coisa de dizer que é uma ordem, é algo emanado, uma ordem emanada em um rei, e que não se pode existir questionamento com relação a essa determinação. Simplesmente cumprir. Simplesmente cumprir. E aí, a gente separou alguns trechos que falam sobre isso. Êxodo 4, 22 diz: diga ao faraó que assim diz o Senhor de Israel: é o meu primeiro filho. Assim diz o Senhor. Josué 24, 2 diz: Josué disse ao povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo aos seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além de Eufrates e prestavam culto a Deus. 1 Samuel 10, 18 lhes disse assim: assim diz o Deus de Israel. Deuteronômio 18, 18, 20 diz: levantei no meio dos seus irmãos um profeta como você, porém as minhas palavras na sua boca, e ele lhe dirá tudo o que eu lhe ordenar. E se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei conta. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Jeremias 1,9 diz: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora eu ponho em sua boca as minhas. Obviamente, meus amados, que o simples fato de existir, né, na Bíblia os versículos que antecedem com essa frase, ou assim diz o Senhor, né, essas palavras são do Senhor,
Isso não seria suficiente para dizer que toda a Bíblia são palavras do Senhor. Pelo menos com relação a essas frases, com relação a esses versículos, né, não haveria dúvida que ali é uma afirmação do próprio Deus. Ali foi algo que Deus falou aos seus profetas. Mas, se a gente continuar lendo a Bíblia, meus irmãos, muitas passagens, muitos versículos, sobretudo no Novo Testamento, eles fazem essa afirmação. Vamos pular aqui para não... Novo Testamento, diz lá em 2 Pedro 2,21: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Atos 17, 18: nos últimos dias, diz Deus, derramei o meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visão e os velhos terão sonho. Sobre os meus servos e a minha serva derramei o Espírito Santo naqueles dias, e ele profetizará. Muitas outras palavras, né, passagens, eles falam sobre isso. Lucas 24, de 24 a 27, diz: alguns de nossos companheiros foram no sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele me disse: como vocês custam a entender e como demora a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? Porque ele começa a relembrar: vocês não escutaram tudo isso? Que as pessoas começaram a duvidar após a morte de Jesus. E aí ele diz: vocês não escutaram isso? As profecias já diziam isso. E começando com Moisés e todos os profetas, olhe o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ou seja, ratificando todo o Antigo Testamento como a palavra de Deus. Atos 3,18 diz: mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Atos 24,14: confesso, porém, que te adoro, Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a que chama seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e o que está escrito nos profetas. Romanos 15,14: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantendo a sua esperança. Deus não deixou qualquer possibilidade para nós duvidarmos da autoridade da Bíblia, sabe? E de que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. É interessante, meus irmãos, que existem muitas pessoas que tentam, sabe, contrariar isso. Muitas pessoas, eles buscam, sabe, muitas vezes em versículos isolados, em interpretações equivocadas, tentar, sabe, criar dúvida no coração do homem. Muitas vezes sem nenhum conhecimento da palavra, muitas vezes sem nenhum entendimento da palavra, com um simples intuito de confundir a palavra. É por isso que jamais, meu irmão, nós devemos, sabe, dar espaço a qualquer palavra que tenta pôr dúvida na autoridade do Senhor. Qualquer palavra que tenta pôr em xeque o que Deus nos fala ao nosso coração. E sempre for ver, está cheio disso. Está cheio disso. Constantemente nós somos bombardeados com esse tipo de questionamento. Tem um texto muito interessante que ele é muito usado. Vocês abrem isso aí. A Bíblia aí em Atos, em Coríntios 7, 1 Coríntios 7, 22. 1 Coríntios 7, 12 logo.
1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12. Mas aos outros digo eu, não do Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Pronto. O que é que Paulo está dizendo? O que é que Paulo está dizendo? Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Não a deixe. E aí começa a surgir o questionamento. Paulo está dizendo o quê? Que ele é quem diz e não o Senhor. Então será que essa passagem bíblica ela não seria uma passagem, uma palavra de Deus? Não seria uma palavra somente de Paulo como homem? Paulo como homem. Mas isso é um engano, meus irmãos. Se a gente for ler em cima, no versículo 10, ele diz: todavia aos casados, mando eu. Não, no versículo. É o 10 mesmo, né? Todavia os casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Ele poderia ter perfeitamente, nesse questionamento, ter falado essa mesma palavra. Entendeu? Mas ele deu a interpretação dele ao texto. Por quê? Porque não existia nenhum mandamento específico do Senhor com relação a exatamente essa questão de mulher descrente, de você se casar com uma mulher descrente. Ele foi questionado com relação a isso. Mas dentro da Bíblia, nenhum mandamento explícito de Jesus existia essa determinação. Então ele não poderia dizer, mas ele fez a afirmação com base no que já existia na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Isso serve, meus irmãos, para mostrar que Paulo, ele tinha autoridade. Paulo, ele tinha plena autoridade dada pelo Pai. Vamos ver o 25. Ele diz: ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Então ele tinha o discernimento do Senhor. Paulo tinha. Então o que ele escreveu foi escrito através do Espírito Santo que habitava nele. Não há, meus irmãos, como, sabe, a gente questionar a palavra de Deus. Não há como a gente, sabe, de alguma forma buscar elementos para dizer que o que está escrito não foi escrito através de revelação do próprio Deus. Em Hebreus 11, Hebreus 1:1, existe a afirmação de que as palavras da Bíblia foram escritas de muitas maneiras. Em algumas ocasiões, Deus falou diretamente ao autor, que simplesmente registrou, mas a gente vai ver que muitas das vezes o autor falou através de várias entrevistas, de várias pesquisas que ele fez a respeito da própria palavra de Deus. Hebreus 1 diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Apocalipse 2:1 diz: ao anjo da igreja de Éfeso escreva. Determinação direta do próprio Deus. Determinação totalmente direta do próprio Deus. Apocalipse 2:8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou vivo. Apocalipse 2:12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, determinações direta. Em outro, o autor, ele fundamenta em entrevista e pesquisa, como foi o caso de Lucas. Lucas 1, de 1 a 4, ele diz:
muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aquele que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, meus irmãos, dessa forma, se Deus afirma que as palavras da Escritura são suas, as mesmas obtêm autoridade em si mesmas. E aí vem a questão, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem as minhas vozes, e eu as conheço, e elas me seguem. Santifico-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Antes de me converter, era muito difícil alguém me convencer que a Bíblia era a palavra de Deus. Eu acho que se alguém chegou para mim, ou chegasse para mim para dizer isso, eu acho que seria motivo de riso. Mas, a partir do momento que eu me converti e o Espírito Santo passou a habitar dentro de mim, eu comecei a ter um discernimento dessa palavra. Porque Deus começa a se revelar através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, meus irmãos, a gente traz que a leitura da Bíblia, ela não pode ser feita, sabe, como um livro qualquer. Ela não pode ser lida com o simples intuito de nós sermos um intelectual das Escrituras, de conhecimento profundo das Escrituras. Mas a Bíblia deve ser lida como a palavra de Deus. E no momento que a gente abre a palavra de Deus, sabe, a gente tem que entender naquele momento que é Deus falando conosco. É Deus se revelando para nós através da sua palavra. Então não é o simples fato de abrir a Bíblia e ler a Bíblia, mas você tem que orar a Deus, pedir discernimento de Deus, para que o Espírito Santo que habita dentro de nós, ela possa se revelar. Ela possa fazer com que a gente venha ter um entendimento dessa palavra. E que a gente cresça espiritualmente para que jamais a gente venha a duvidar, meus irmãos. Porque um dos responsáveis por essa dúvida, de criar essa dúvida, é o diabo. Que foi assim desde o Éden. Se a gente for ler lá Gênesis, a gente vai perceber que a maior astúcia do diabo com relação a Eva foi enganar Eva. Foi colocar dúvida no coração de Eva a respeito daquilo que Deus tinha falado, a respeito daquilo que Deus tinha ordenado. Então a Bíblia, ela é clara, sabe, com relação a essa afirmação. A Bíblia é a palavra de Deus. Muitas vezes a gente, quando fala, não, a Bíblia é a palavra de Deus, mas no fundo do nosso coração a gente não tem, sabe, sequer essa reverência com a palavra de Deus. Ao ler a palavra, a gente não tem esse discernimento de que é a palavra de Deus. E isso a gente tem que ter, né? Isso a gente tem que ter, sabe? Para que a gente possa, sabe, ter o discernimento, ter a sabedoria, ter o conhecimento. Que a palavra de Deus, ela não pode, sabe, ser tirada com brincadeiras, sabe, com piadas, de forma alguma. A gente aqui do Ocidente, a gente tem muito isso, sabe, sobretudo do Brasil, né? Pessoas altamente alegres,
brincalhões, e muitas vezes a gente leva isso que é da nossa natureza para dentro da palavra de Deus. Para dentro da palavra de Deus. Semana a gente estava conversando a respeito de Bíblias que já existem totalmente distorcidas da realidade. Totalmente distorcidas da realidade. Bíblias utilizadas e traduzidas com um simples fundamento e intenção de justificar e amparar um pecado. Já existe Bíblia própria para homossexuais, quando ali ela demonstra claramente, né, a intenção do autor em convencer a questão da homossexualidade. Bíblias com palavrões dentro da Bíblia, certo? Aquela Bíblia freestyle, entendeu? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que ter cuidado com isso, e ter discernimento disso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e a gente tem que ter referência à palavra de Deus. Portanto, aquilo que se conforma às Escrituras é verdadeiro, e aquilo que não se conforma às Escrituras não é verdadeiro. Às vezes, existem muitos questionamentos com relação à palavra, né, de textos, muitas vezes dentro de livros da Bíblia que citam livros apócrifos. O próprio Paulo, muitas vezes, que faz citação. Paulo era um grande batalhador, um grande lutador contra as filosofias daquela época. Isso é claro com relação a isso. Mas muitas vezes Paulo, para ensinar as pessoas, ele usava palavras e trechos ditos pelos próprios filósofos. E aí existe o questionamento: não, mas ele não é contra a filosofia porque citou uma frase. Não, o livro de Tobias, ele não foi retirado e não foi eclatado como um livro que não adveio do Espírito Santo de Deus. Como é que alguém pode citar trechos do livro de Tobias? Isso são questionamentos, meus irmãos, inúteis. Sabe por quê? Porque tudo que é verdadeiro nesse mundo provém de Deus. Não importa quem fale, não importa quem diga. Se for verdadeiro, provém de Deus. Provém de Deus. Então, qualquer palavra que seja dita, meus irmãos, seja através de uma poesia, seja através, sabe, de uma música, muitas vezes não cantada por um cantor gospel, mas que expressa a verdade da Bíblia, sabe? Não existe nenhum problema nisso. Eu não estou falando aqui que a gente vá só escutar música do mundo, música secular. Eu não estou falando isso. Eu estou utilizando esse assunto simplesmente para que a gente venha, sabe, ter uma mente aberta com relação a isso. O que a gente tem que buscar é o seguinte: e aí é que surge a importância de você ter o conhecimento da palavra de Deus, para saber até que ponto aquilo ali está respaldado, está embasado nos princípios bíblicos, os princípios da palavra de Deus. É aquela história que o cara faz, e orando: oh Deus, como tua palavra diz que nenhuma folha cai numa árvore, né, sem o Senhor permitir. Onde é que está isso na palavra, meu? Isso não existe na palavra de Deus. Isso não existe na palavra de Deus. Mas muitas vezes, por ser tanto dito, a gente tem como algo que existe na palavra de Deus, por falta de sabedoria. Agora eu digo: existe alguma coisa errada nesse trecho? Não, meus irmãos. Não existe nada errado nesse texto. Isso aí é a pura verdade. Isso aí é a pura verdade. Não existe nenhum problema com relação a isso. O problema é você dizer que se encontra na palavra de Deus. Mas isso não. Como Paulo fez a sua afirmação, isso não se encontra na palavra de Deus.
Mas isso é verdade. Isso é verdade. Porque está respaldado em cima dos princípios bíblicos. Amém? Clareza da Bíblia. Clareza da Bíblia. Quando lemos a Bíblia, vemos que alguns textos são mais fáceis de entender que outros. Embora alguns trechos pareçam difíceis de entender, a Bíblia é escrita de tal forma, isso aqui é o ponto importante, que todas as coisas necessárias para alguém se tornar cristão, viver como cristão e crescer como cristão, estão bem claras. Não existe qualquer dúvida dentro da palavra de Deus que qualquer pessoa leia e não venha entender isso. Isso é algo que está totalmente claro na palavra de Deus. Alguma dificuldade da leitura não pode desanimar o cristão. Pois Salmo 19,7 e Salmo 119,30 nos garante que a palavra de Deus é tão compreensível e clara que até os simples podem se tornar sábios. Salmo 19,7 diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Salmo 119,30: a explicação da tua palavra ilumina e dá discernimento aos inexperientes. As coisas que se Deus compreende, se compreende espiritualmente. A leitura da palavra é mais entendida, meus irmãos, quando nós lemos de forma espiritual. Ontem meu cunhado estava, espantado porque tinha visto um testemunho de um cego e analfabeto, mas que manuseava a Bíblia. Ele não sabia ler, era cego. Manuseava a Bíblia com perfeição. Citava trechos da Bíblia com perfeição. Porque é o Espírito Santo que faz isso, meu Deus. Não adianta a gente ir para um curso de teologia, estudar a Bíblia, estudar, mas que a gente não vem ter essa intimidade com Deus, a busca da intimidade com Deus. Que a busca do conhecimento não seja pelo simples conhecimento em si, mas que a busca seja, em primeiro lugar, sobretudo, ter intimidade com Deus. Aí sim, a gente vai ter um entendimento, coerente. A palavra de Deus diz também, lá em 1 Coríntios 2,14, não está aí, mas depois você lê em casa: quem não tem um Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. É verdade, meus irmãos, que existem, alguns textos que são mais difíceis, como a gente falou. Mas também não quer dizer que toda a leitura da Bíblia ela está condicionada a uma condição espiritual. Tem muita gente que é temente a Deus e compreende de forma muito equivocada alguma parte das Escrituras. Os próprios discípulos tiveram passagens que eles não entendiam. Está aí, ó. Em Mateus 15,16 diz: será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. João 12,16: a princípio seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado e perceberam que fizeram essas coisas, que elas estavam escritas a respeito dele. Então, é por isso que eu digo, meus irmãos, é comum existir a dúvida do entendimento com a palavra de Deus, é comum. Na nossa caminhada, quantas vezes a gente não passou a ter o entendimento mais adequado de uma determinada passagem da Bíblia depois de algum tempo, depois da nossa caminhada cristã? Isso é algo totalmente normal.
A gente não deve, de forma alguma, se desanimar com relação a isso. Muito pelo contrário, isso tem que existir a sede do nosso coração para que a gente possa cada vez mais procurar, cada vez mais buscar. E eu sempre dizia, tem um professor meu que sempre dizia, chegar na sala de aula da universidade, dizia: alguém tem alguma dúvida com relação ao assunto da aula passada? E ninguém falava nada. E ele dizia: eu já vi que ninguém estudou nada. Ninguém estudou absolutamente nada. Porque esses questionamentos só podem surgir se lermos a palavra, se buscarmos a palavra de Deus. O grande problema, meus irmãos, é que cada vez mais não se tem lido. A grande verdade é essa. Cada vez menos se tem lido. E não é só a palavra de Deus, não é tudo. Agora, no nosso caso, é uma circunstância grave. Por quê? Porque cada vez mais nós, cristãos, não temos lido a palavra de Deus. Isso é uma verdade. Nós temos resumido o nosso entendimento a leitura dos cultos. A verdade é isso. A verdade é essa. Toda a nossa leitura da palavra tem se resumido. É claro que isso aqui, com suas raras exceções. Porque tem muitos que estão buscando muito, eu tenho visto isso também. Tem buscado a palavra de Deus. Mas a sua grande maioria absoluta, não. Não. Digo não. Eu sempre dizer que, como Jesus fala, fazer as parábolas, para justamente as pessoas buscarem mais entendimento do seu redação. Voltando do passado para hoje, que ele usava parábolas para ter entendimento. E a gente conclui que não tem para buscar mais conhecimento, para ter entendimento aqui que não tem através de Deus. Mas que tudo vai encontrar. E eu não devo usar parábolas. Porque a melhor forma de um ensinamento, isso é uma história. É por isso que Jesus usava muito isso. E a história é hoje, amanhã. Se você vai ler, você vai ter e vão ter aplicações diversas em relação a isso. Jesus era uma pessoa altamente didática. Ele queria mostrar às pessoas. Mas é claro que tem muitas coisas que, como em passagens como discípulo, que só seria revelado posteriormente. Então o entendimento dele seria posteriormente. Para nós, tudo já foi revelado com relação à palavra, está aqui, escrito. A palavra está fechada, tudo está fechado, certo? Mas tem muitas coisas que a gente só vai saber na glória eterna. Na glória eterna. Que não adianta a gente estar se questionando, por exemplo. Porque como é isso? Que é necessário, isso aí é de fato fácil entendimento. Que tem na Bíblia, você se converter, ser cristão, caminhar, se lembrar, se alimentar. Isso, por exemplo, está na Bíblia. E fácil entendimento. Agora a gente não tem se alimentar. É por isso que é tanta loucura de doutrinas, tanta loucura sabe? E as pessoas sendo levadas a esse tipo de coisa, que foi aquele texto que a gente leu no início. Por quê? Porque não tem lido. Porque não tem buscado. Necessidade da Bíblia. Necessidade da Bíblia. É verdade que todas as coisas necessárias para alguém se tornar cristão, viver e crescer como cristão, são claramente apresentadas na Bíblia. Também é verdade que a Bíblia, nós não poderíamos conhecer Deus. É verdade também a Bíblia, que sem a Bíblia nós não poderíamos conhecer Deus pessoalmente, obter o perdão dos nossos pecados e saber com certeza o que Deus quer que façamos. Extraímos da afirmação de Paulo em Romanos 10, 14, 17. E ele diz: como, pois, invocarão aqueles que não creem? E como querão naqueles que não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés do que anunciam as boas novas.
No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois aí ele diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Então, sabe, é verdade que para a gente reconhecer Deus, não há necessidade de lermos a Bíblia. Para reconhecermos Deus, não há necessidade de lermos a Bíblia. Isso é um fato. Isso é um fato. Quando eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu não conhecia da Bíblia. Eu não lia a Bíblia. É verdade que eu escutei a mensagem do Senhor e me entreguei, mas eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, também que Deus, ele é reconhecido pela própria natureza. Pela própria natureza. E você olhar para a natureza, você olhar para a criação, sabe? Isso, Deus se revela através disso também. Deus se revela. É por isso que se a gente for, sabe, ver, acho que é impossível existir uma tribo, uma nação que não se renda a um determinado Deus, não preste um culto a um determinado Deus, sabe? Por falta de conhecimento da palavra, por falta exatamente de entender, mas ele sabe que existe a existência de Deus. E aí ele cultua esse Deus através do sol, mas isso é algo, sabe, que é inerente à criação. Então, Deus, ele se revela totalmente a palavra dele, sim, mas também a própria natureza revela a Deus. Você falou essa situação aí de cada tribo adora algo, né? Algo foi pregado em determinado lugar e tinha um altar lá ao Deus desconhecido. Ele se utilizou dos antepassados, no caso, na época do Antigo Testamento, para explicar. Eu tenho que falar, é desse Deus mesmo com vocês, esse Deus de vocês. A importância da palavra. Dependente, a gente conhece a Deus independente da palavra. Porque Deus ele é independente de qualquer coisa. Mas ela foi escrita, Deus permitiu que ela chegasse para nós. Para que nós tivéssemos um fundamento, ficássemos lá atrás, o que era que acontecia, as pessoas adoravam a Deus. Quando Jesus se revelou, Jesus permitia o direcionamento. A gente sabe da existência de Deus e reconhece Deus através da palavra, da leitura da palavra. Salmos 19 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. E aí eu pergunto: até para os maus isso é possível? Até para aquele que só tem a maldade no coração é possível? Claro que é possível. Claro que é possível. Claro que é possível. Romanos 1,19 diz: pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Deus é manifesto em todos. Sou mais má que possa existir, mas Deus é manifesto. E com aquela palavra que eu dizia que tudo que é verdadeiro provém de Deus, isso é muito simples. Muitas vezes quando a gente vai, para quem estuda direito, isso aí é algo altamente perceptível. Quando você vai estudar uma relação e você vai ter lá artigo 121 do Código Penal, matar alguém tipifica como crime, ele vai tipificando as condutas, a questão da moral, de agredir a moral. As pessoas legislam nesse sentido, tentando, sabe, ter uma sociedade harmônica, uma sociedade sem erros, através da legislação, disciplinando. Mas tudo isso é atributo de Deus, meus irmãos. Se Deus não existisse, para que existe uma moral? Para que existir uma ética? Tudo isso provém de Deus. Isso vem de Deus. É que muitas vezes as pessoas, e aí vem a questão
do orgulho, da vaidade, da soberba, que faz com que as pessoas não venham reconhecer esse Deus. Não venham reconhecer. Mas na verdade, ele sabe que existe. Eu não acredito em uma pessoa, meus irmãos. Eu não acredito, sabe? Que não pense na existência de Deus. Isso é um questionamento que está na mente de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Porque mesmo eu sem me converter, sem nunca ter lido a Bíblia, sem saber nem uma Bíblia, sabe a existência de Deus. Muitas vezes com um pensamento de revolta, porque quem cria isso no coração é o diabo. E aí ele dá a opção de você crer ou não crer, aceitar ou não aceitar. Mas Deus é manifesto. Deus, ele é manifesto. E aí, essa percepção é chamada de revelação geral, dada, sabe, a qualquer pessoa. Ou seja, a existência, o caráter e as leis morais de Deus é dada a todas as pessoas. Podendo ser visto na natureza, nas obras de Deus, na história, na percepção interior de que Deus colocou cada pessoa. Por que eu quero uma coisa, meus irmãos? Existe possibilidade humana, e eu digo, de uma pessoa que tem a capacidade de inteligência, e dizer que Cristo não veio ao mundo. Não existe. Por quê? Isso é histórico. Isso é histórico. Nosso calendário é dividido o quê? Antes e depois de Cristo. Então isso é histórico. Agora, cabe ao ser humano de dizer não, isso é uma mentira, através do diabo, ou isso é verdade. Então, isso é uma revelação geral. Todos têm acesso a isso. Todos têm acesso a isso. Mas a chamada revelação especial, só através da Bíblia. A Bíblia é toda a revelação especial, mensagem direta de Deus, aos profetas, e aí, a revelação especial só para aquele que tem o Espírito Santo. Porque você vai ter o discernimento. A suficiência da Bíblia. A Bíblia, ela é suficiente. A Bíblia, Jesus nos dá instrução e nos capacita para toda a obra, como a gente diz. A Bíblia contém toda a palavra de Deus necessária para a pessoa se tornar cristã, crescer como cristã e vivermos irrepreensíveis diante de Deus. Para sermos irrepreensíveis diante de Deus, precisamos simplesmente obedecer a palavra de Deus. E aí o Salmo 109, 1 diz: como são felizes que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Então, a Bíblia, ela é suficiente, meus irmãos. Só a Bíblia é suficiente para isso. Só a Bíblia seria suficiente para a gente estar estudando. Não haveria necessidade do livro para a gente discutir tudo isso. Porque existe uma pessoa que pesquisou, sabe, que buscou e escreveu e nos mostra de uma forma muitas vezes didática. Porque muitas vezes a gente lê um livro desse, mas não lê a palavra de Deus. O livro é importante, porque muitas vezes o livro, ele explica, como é naquele versículo que a gente leu no início da palavra de Deus. É importante. Mas a leitura da Bíblia é essencial
E a leitura da Bíblia, ela é suficiente. Opa, eu posso dar um testemunho rápido? Pode. Enquanto a Bíblia era importante na minha vida, foi na minha família, né? Meu avô estudou muito separado. E eu não fui na juventude dele, ele desistiu. Se casou com meu avô. Mas ele continuava indo na igreja católica. Até que um certo tempo, minha avó estava com um comportamento dele estranho, trancada no banheiro com um livro. E ela, a única caminhada, porque eu já não queria mais ir à missa, foi conversar com o padre. Esse padre, meu marido, ele vive trancado no banheiro, ele nunca cumpriu, ele nunca viu mais a missa. Aí o padre perguntou, não lembro da capa preta? Ela disse, não tem mais jeito não. Mas isso é verdade, meus irmãos. Isso foi na minha vida. Eu acho que a minha conversão foi uma conversão longa, porque eu passei a frequentar igrejas, escutava a palavra de Deus, eu comecei a ser acessível à palavra de Deus, mas a minha conversão realmente só existiu, a minha decisão realmente só existiu depois que eu comecei a ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus começou a se revelar a mim, foi o que deu uma revelação. Porque muitas vezes nós somos levados, muita gente vê as pessoas levadas por emoções. Muitas vezes existe um apelo, e a pessoa levanta a mão, né, e ali aceita Jesus, mas muitas vezes é condicionada a um momento, a uma emoção específica daquele momento. Muitas vezes a pessoa está numa fragilidade emocional muito grande, e aí aceita. E aí, com o passar do tempo, a pessoa se fortalece e deixa aqui para lá. Na minha vida foi assim também. Mas aí a minha fé, e Deus começou a se revelar na minha vida, eu comecei a ler a palavra de Deus. O diabo tenta colocar na mente das pessoas que a Bíblia é um livro muito difícil. Exatamente. A questão que a Bíblia era sagrada, a gente quando está em pecado, a gente não vai entender. Exatamente. O Espírito Santo, tudo se esclarece. Com certeza. Exatamente isso. A Bíblia ela não é difícil. Não é difícil. A Bíblia ela é compreensível em todos os momentos. Claro que para isso a gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar. Não é uma leitura de um versículo ou 3, 4 versículos por dia que vai nos capacitar, sabe, a ter o conhecimento da palavra de Deus, a ter o conhecimento. É isso aí, deixa eu contar essa aqui para você. As escrituras são suficientes, não precisamos acrescentar nada às suas ordens e ao seu ensino. Sim, esse ponto é importante. Exemplo, isso é muito importante. Muitas pessoas, dentro dos seus posicionamentos, começam a colocar proibições na conduta das pessoas, que muitas vezes são algo que não existe nas Escrituras. Exemplo, que o culto obrigatoriamente tem que ser no domingo, que você não pode jogar um futebol, que você não pode tomar café. Sempre, meu irmão, o primeiro questionamento que você tem que fazer é o seguinte: onde isso está na Bíblia? Uma coisa que eu aprendi lá no Betel Brasileiro, quando eu entrei em sala de aula, é o seguinte: mas não pegue isso no pé da letra não, viu, pessoal? Isso é só para a gente ter uma noção. Tem uma noção. Somente quando existem discussões, aí a pessoa faz o seguinte: não, professor, mas a Bíblia diz isso e isso. Aí o professor para e fez referência. Para que a gente abrir o texto e ler. E assim tem que ser nossa vida, meus irmãos. Se alguém coloca uma proibição, você está proibindo isso. Referência. É desse jeito e de outro jeito. Referência. Porque tem muita gente que fica criando as coisas
sabe? E sem necessidade. Aí Coríntios 8, de 8 a 10 diz, isso é uma discussão que estava existindo com relação à comida. Podia comer comida consagrada, e é uma discussão tão grande que existia. Então Paulo diz, a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comer, nem melhores se comer. Contudo, tenha cuidado, para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém tem a consciência fraca, vi vocês que têm este conhecimento comer no tempo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado. A questão é exatamente essa. A questão é exatamente essa. Aí é uma consciência que você deve ter. Você ir ao cinema é pecado? Claro que não. Agora, o filme que você vai assistir, aí que tem que se questionar, é válido ou não? Então, a gente tem que estar, sabe, meus irmãos, respaldado na palavra. O que é necessário para nós está na palavra de Deus. Amém? Então, o que eu desejo no coração é que próxima semana seja uma classe com dúvidas. Com dúvidas. Porque isso vai dizer o quê? Que a gente leu, né? Que a gente meditou na palavra de Deus. Claro, aquelas mais difíceis você deixa para perguntar na aula do pastor Marcos. Então vamos orar, meus irmãos, ficar em pé, glória a Deus. Eu queria que alguém, espontaneamente, puder levar para o Senhor agradecendo pela meditação de hoje e pela semana que se inicia. Senhor, nós louvamos ao Teu nome. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Amém, Senhor. que é a Tua voz. Ó Deus, nos faz mais santos, Senhor, em nome de Jesus. Queremos nos deleitar em Tua palavra, Senhor, Amém, Jesus. que apronta para a pessoa de Cristo, Senhor. Amém, Jesus. A obra manifesta sobre as nossas vidas, Amém, Jesus. pela cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, abençoa nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Nós estudamos a Tua palavra, que chegamos até cansaço. Ó Deus, por favor, Senhor, que nesse semestre, pessoas que têm dúvidas venham a ser tiradas, esclarecidas, para o crescimento, Senhor. Amém, Jesus. Somente para o crescimento Amém, da fé Jesus. delas. Ó Deus, em nome de Jesus, trabalhe em nossa vida por amor à Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Deus, que nessa semana nós podemos nos deleitar mais e mais, Senhor. Amém, Jesus. Não simplesmente deixar a Tua voz de lado, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor, Amém, mediante a Tua Jesus. palavra, Pai, em nome de Jesus. Abençoa nossas vidas, Em nome de Jesus. esteja sobre nós, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fala para o seu irmão e até semana que vem. E lembre-se de